Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e o assunto de hoje é a empresa JHSF e a gente vai falar um pouquinho sobre aquele embargo sobre o Complexo Boa Vista, um dos mais importantes da companhia, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar um pouquinho sobre o embargo, depois vamos mostrar alguns impactos que podem acontecer por causa desse embargo e finalmente a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre o ativo. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está respondendo dúvida que chegou na nossa caixinha de pergunta lá no Instagram. Então não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no @dica de hoje _7 e logo depois da vinheta a gente começa aqui. Então segue a gente aqui também, se inscreve no canal, aciona o sininho ali de notificações e curta o vídeo. A gente já está começando. Antes da gente começar aqui, eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Semana que vem a gente vai começar a falar um pouco sobre opções, a gente vai falar sobre a nossa estratégia checkmate, como é que as pessoas, mesmo com o mercado lateralizado ou com o mercado em queda, conseguem gerar renda com opções de diversas formas possíveis, tá? Não é apenas venda coberta que o pessoal acaba falando mais. Então a gente tem diversas estratégias, eu diria mais de uma dezena de estratégias para conseguir gerar renda ou fazer dinheiro com opções, mesmo em mercados de queda ou mercados lateralizados ou mercados de alta também. Então não perca, semana que vem eu confirmo o horário mais para frente, em vídeos mais para frente, mas fica atento que a gente vai estar falando semana que vem sobre isso. O que acontece é o seguinte, a JHSF ela tem um complexo, né, ele é muito importante para a empresa. Na verdade, a empresa tem 3 clusters que são importantes. Um deles é o Complexo Boa Vista, que fica em Porto Feliz, a uns 100 quilômetros de distância de São Paulo. O outro é o Catarina, tá, que fica a uns 60 quilômetros na mesma rodovia, na Castelo Branco, que aí tem o Catarina Fashion Outlet e tem ali também o aeroporto. Tá? E finalmente a gente tem o Cidade Jardim, que aí fica na cidade de São Paulo também, e aí a gente tem ali a reserva, tem a usina, tem um monte de coisa ali, um monte de terrenos que podem ser construídos no futuro. E a JHSF é uma empresa que é voltada para a super classe alta, assim, a classe super alta, né? Alta renda demais, assim, aquele classe AAA. Tanto que quando o Elon Musk veio no Brasil, por exemplo, foi exatamente nesse Fazenda Boa Vista que ele fez aquela reunião com todos os empresários, por exemplo. Então foi nesse lugar da própria JHSF, porque é um local que é retirado e que ele sabe que tem toda a segurança e tem forma de pousar helicóptero e etc. Então é só para vocês se situarem qual é o público dessa empresa. Tá? E aí, o que aconteceu aqui na semana passada, no dia 11 de abril, já saiu no Valor Econômico às 3h51. Então, quer dizer, quem conseguiu pegar ali às 3h51 a matéria, ainda conseguiu diminuir a posição antes da queda que teve no dia 12. Então, o empreendimento Boa Vista Village da JHSF é embargado por liminar do Ministério Público de São Paulo, né? Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, então não é nenhuma decisão de Supremo ainda. Tá? Ele foi embargado por essa decisão na quarta-feira, dia 10. A ação civil pública foi movida pelo Estado de São Paulo, emitida pela juíza Raíza alguma coisa. Ela pediu embargos e a principal alegação é que a magnitude do empreendimento não foi considerada na elaboração dos estudos de impacto ambiental durante o licenciamento, porque as licenças foram obtidas de forma parcelada. E aí que eu tenho 2 coisas para citar aqui, né? A primeira delas é a seguinte, a própria juíza mostra que a empresa tem as licenças, né? As licenças foram obtidas, as licenças ambientais. A reclamação dela é que foram feitas de forma parcelada. E aí, a gente que já acompanha a JHSF, a gente já tem recomendação da JHSF desde 2018, quando a ação valia ali centavos, né? Quando ela valia 1,20, 1,30, e a gente sabe que seria impossível ela conseguir uma licença total.
Por quê? Porque parte desse terreno ela inclusive nem tinha, né? E foi exatamente nessa linha que a companhia soltou o fato relevante dela. Ela falou o quê? Que a Fazenda Boa Vista foi lançada há 17 anos, em 2007, e realmente ela ficou parada lá um tempão. Teve até um fundo imobiliário que estava dando prejuízo pra caramba, que era eu não lembro agora o código, acho que era FBVO11, que ele tinha prazo determinado, inclusive, e só após 12 anos do lançamento comercial da Fazenda Boa Vista, que aí sim começou a vender melhor, ou seja, em 2019 é que foi lançado Boa Vista Village, que é um empreendimento autônomo à Fazenda Boa Vista, embora seja num território anexo. Agora, eu te pergunto, como é que ela ia em 2007 imaginar como ia crescer isso? Né? E por fim, a gente ainda tem depois o Boa Vista Estates, que foi lançado em 2020 ou 2021, só que ela nem tinha esse terreno ainda. Então, quer dizer, para mim é questão de tempo, tá? Ou que seja cassada essa liminar, ou que ela vá para uma instância superior e diminua. Agora, em qualquer negócio, tempo é dinheiro, né? E eu acho que vocês já devem ter imaginado isso também, vocês já devem ter visto isso. Então vamos imaginar que isso se prolongue, por exemplo, por um prazo mais longo. O que pode acontecer? Eu imagino aí em torno de 4 impactos, tá? O primeiro impacto é o seguinte: a empresa está construindo um shopping ali de 14 mil metros quadrados. Né? Então esse shopping tem previsão de ser inaugurado agora no final do ano, igual teve a expansão do Catarina no final do ano passado. Todo final do ano eles acabam fazendo alguma expansão, alguma inauguração de shopping. Então esses 14 mil metros quadrados, eles ficam um pouquinho para depois. Talvez, né? Se caçar a liminar agora em uma semana, eu acho que não muda muita coisa. Segunda coisa que é importante, ela ainda tem no Boa Vista Estates e no Boa Vista Village alguma venda e alguma construção. E essas construções elas vão ter que ser paradas, vão ter que ser paralisadas. Inclusive a própria juíza falou que ela não está embargando o local, o ambiente, as pessoas podem continuar aí vindo e etc. Elas podem continuar morando nas casas que às vezes ela já tem desde 2010, 2011, 2012, ela não está mudando nada disso, tá? E a gente tem aqui alguma coisa de impacto. Vocês vão ver que é relevante em relação ao total da companhia aqui. Então a gente vê aqui ó, que o Boa Vista Village no quarto trimestre vendeu 52 milhões, Boa Vista Estates 32 milhões, então esses dois aqui estariam, por exemplo, embargados nesse momento. A empresa não pode vender e a empresa não pode continuar a construção, né? Então isso aqui impacta. O terceiro ponto que eu acho que é importante é o seguinte: se isso demorar muito, pode haver atraso na entrega das obras. Tendo atraso na entrega das obras, pode ter ali multas contratuais, né? E o quarto ponto é que, tendo esse atraso, pode ter multa contratual ou pode ter pessoa querendo romper o contrato. Né? E aí hoje a lei do distrato diz que a multa, você tem uma multa ali que você pode cobrar. Mas num caso desse, que o empreendimento está embargado, até que ponto essa multa vai valer? Né? Então esse é um outro ponto aqui que às vezes o mercado está olhando e que eu tenho percebido aí o mercado falando sobre isso. Aí o que aconteceu com a JHSF? No último dia ali, na sexta-feira, ela acabou caindo 8%, tá? 8,5%. Mas é importante citar que todas as empresas aí de construção acabaram caindo muito. Foi aquele dia que a bolsa caiu 1,2% e que as small caps como um todo caíram 2,9%. Tá, esse é o copo meio vazio da JHSF. Esse é o problema atual, né? E investir em ações é você aprender a tomar risco. Né? Então agora eu vou mostrar o copo meio cheio, o que faz a gente comprar JHSF. Só que você tem que fazer o teu gerenciamento de risco. Tá? Quem está assinando o Dica Ações, por exemplo, ele tem lá já o gerenciamento de risco. Diz lá qual é o percentual que você tem que comprar em JHSF. Se você vir esse vídeo, você gostar pra caramba e você quiser comprar por conta própria, faz o teu gerenciamento de risco sozinho. Tá? Então vamos agora falar das questões positivas aqui da própria JHSF. Eu vou começar aqui com a apresentação, tá, que a empresa fez dos resultados dela e a gente vai mostrar alguns pontos que são importantes aqui.
Tá? A empresa aqui, ela cita o crescimento do percentual dos negócios de renda recorrente. Ou seja, a renda recorrente tem a ver com shopping, com residência para locação, com o próprio aeroporto, com um monte de coisa que não tem nada a ver lá com Boa Vista. Quer dizer, ia ter quando o shopping ficasse pronto, lá o Boa Vista, né, o shopping Boa Vista Market. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa questão aqui. A gente tem aqui um aumento de renda recorrente de receita de 366 para 927 milhões, de 112 milhões de EBITDA para 348 milhões. A expectativa da empresa, passando rápido aqui, é o seguinte, é que ela fique com 2/3 aqui de... Não, aqui, 2/3 da geração de caixa operacional até 2028, vindo de negócios de renda recorrente. Então, cada vez menos a incorporação vai ser importante nesse business como um todo. Tá? E a gente tem aqui vários outros pontos positivos. Né? Então, a gente tem aqui o Hotel Surf Lodge no Boa Vista Village vai ficar parado também, que é o que tem o Shopping Boa Vista Town Center também. Tá? Aí tem o Fasano Miami, o Fasano Londres, novos restaurantes, expansão do aeroporto, tudo isso continua. Mais 15 mil metros quadrados para locação residencial, então um NOI anual estabilizado de 32 milhões. Tudo isso é novo. Tá? E aí a gente tem aí um crescimento de resultados da companhia. Outra coisa que eu queria aproveitar para mostrar para vocês é o seguinte, ela é uma empresa que ela é uma excelente pagadora de dividendos. Tá? Só nesse ano aqui ela vai pagar 37 centavos de dividendo e todos os meses ela paga dividendo. Então você vê ali do dia 9 ao dia 11, ela parece um fundo imobiliário aqui, ela vai pagando o dividendo, dá o quê? 3 centavos por ação. Então quando ela caiu de 4,80 para 4,20, né, esse 0,3697251,724 que está ali embaixo, sobre 4,80 era 7,7%. Agora, esse mesmo valor aqui sobre 4,20, ele passa a ser 8,8%. Então, passou a ser muito melhor. Daniel, mas ela vai continuar pagando dividendos? Aí eu gosto de olhar aqui o Investidor 10. Né? A gente vai ver aqui pelo Investidor 10 que o yield dela não para de crescer. Né? Então, ela tem gerado e tem pago dividendos de forma cada vez mais constante. Né? Pela fórmula de Graham aqui, o preço justo dela deveria ser R$10. Tá? Pela fórmula do Bazin aqui deveria ser 5,41, hoje ela vale 4,20. A gente vê que é uma empresa que tem lucro líquido, que é esse azulzinho aqui, né? E que aumentou o payout dela, que é a proporção de lucro que ela paga em forma de dividendo. Por quê? Porque ela depende cada vez menos de incorporação e cada vez mais de renda recorrente agora. E o yield dela acaba subindo, já está batendo próximo aqui de 10%, está em 9,52%, tá? Nos últimos 12 meses. Então, é uma empresa que eu particularmente gosto muito, tá? Mas esses são modelos automatizados. Um outro modelo que eu gosto aqui de analisar é o seguinte, essa é uma empresa que ela tem participações em empreendimentos. Ela tem participação em shoppings, ela tem participação nas residências de locação, ela tem participação nos hangares dos aeroportos e assim por diante. Então, ela contabiliza isso como propriedades para investimentos. Algumas delas têm sócios e outros não têm sócios. Então, aqui talvez vai ficar um pouquinho pequeno, porque hoje em dia são muitas propriedades, mas a gente tem aqui o seguinte, soma de propriedades em operação, mais propriedades em construção, mais propriedades em desenvolvimento, mais propriedades a desenvolver. Em 2023, ela tem 7,7 bilhões de valor justo de propriedade. 2,7 bilhões são operações com parceiros. Então, é a parcela que o XP Malls tem, é uma parcela que um outro parceiro tem e assim por diante. Então, isso dá 4,9 bilhões. Ainda tem aqui cessão de usufruto, participação de minoritários, isso dá 4,6 bilhões de reais nessas participações aqui. Tá? Essas participações, 4,6 bilhões, você vê que cresceu de 3,6 para 4,6 no último ano. Então, 4,6 bilhões, quando a gente vem aqui,
e a gente vai dar uma olhada no valor de mercado da empresa, é de 2,85 bilhões. Ela tem um valor de firma de 5,47. Então, única e exclusivamente vendendo esses ativos, ela já paga todo o valor de mercado dela e paga toda a dívida. Só que ela tem um contas a receber ali de 1,6 bilhão, porque ela vende unidades imobiliárias que demoram às vezes 10 anos, 15 anos para serem pagas. Então, esse valor aqui tem um desconto muito expressivo. Tá? Que uma forma simples de você ver é pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido da empresa é 4,81 bilhões, hoje ela vale 2,85. Isso significa um preço sobre valor patrimonial de 0,6, por isso que ela tem tanto desconto por Graham, por exemplo. Né? Aí você vai falar assim, mas esses empreendimentos eles são líquidos. Você vai conseguir vender quando você quiser? Agora ela tem na mesa, por exemplo, dia 1º de abril de 2023, teve uma oferta de 443 milhões por parcelas minoritárias aqui, provavelmente de um fundo imobiliário, nos shoppings Bela Vista, no Ponta Negra, no Expansão 3 do Catarina Fashion Outlet e no Shops Faria Lima. Por exemplo, o Shops Faria Lima ainda nem foi construído, por exemplo. O Expansão 3 foi inaugurada no ano passado. E os outros dois são shoppings que não fazem nem parte do core business da empresa hoje. Um é em Salvador e o outro é em Manaus, se eu não me engano. Então, é uma transação que pode ser muito interessante. Já baixa a 440 milhões a dívida dela. Tá? Eu, infelizmente, não consegui falar tudo da empresa, porque é um vídeo que é para ser pequeno, mas é uma empresa gigante. É uma empresa que tem aeroporto, que tem, por exemplo, a marca Fasano, todos os hotéis Fasano são dela. A maioria deles ela tem a operação do restaurante, mas alguns ela hoje em dia já tem uma operação mais robusta com o hotel como um todo. Ela ganha royalties por causa da marca Fasano, ela tem todos esses shoppings, ela tem alguns terrenos junto, por exemplo, há um tempo atrás a XP acabou comprando um terreno que acabou voltando atrás, que ia ser perto lá do Catarina também, onde ela iria fazer a sede dela no campo, quando estava ali na alta da segunda residência. Mas, enfim, a gente vê como a empresa é muito grande. Tá? E, na minha visão, uma empresa dessa não pode valer 2,8 bilhões, nem mesmo porque se ela quiser vender todas as participações que ela tem e distribuir o dinheiro para os acionistas, isso dá muito mais dinheiro. Tá? Mas é claro que enquanto o juro estiver alto, o mercado não vai conseguir fazer essa conta e vai ficar focando no copo meio vazio, no embargo, no problema de governança e por aí vai. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos. Volto a dizer, quem é assinante do Dica de hoje sabe qual é o gerenciamento de risco que você deve ter na JHSF. Quem não é assinante, faça um bom gerenciamento de risco. É importante você ter juízo nesse tipo de empresa, apesar dela já ter lucro há 6 anos seguidos. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.